Muito boa noite, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Conexão Metropolitana. Uma sexta-feira estranha, né? Um sol, um mormaço, uma neblina. Será que o tempo vai virar? E a saúde como fica, hein? Uma hora você tá no ar-condicionado, outra hora você tá no sol, no calor, aí você soa, aí você chega, entra no carro, aquele ar-condicionado. Haja saúde, né? A minha renite hoje de manhã, ela acordou violenta, com vontade de se mostrar, de aparecer. Mas é assim, a vida é assim. O importante é que nós estamos aqui vivos, firmes, fortes e o mais importante, andando sempre de cabeça erguida, né? Isso que não tem preço. A gente de noite vai deitar a cabeça no travesseiro, a gente pode até rolar para lá, para cá, por uma falta de sono, né? Ou que de repente você tirou um cochilo à tarde, perdeu o sono à noite, mas não por caramba, aquilo que eu fiz de errado. Puxa, será que vai dar certo? Será que amanhã vai estourar alguma coisa? Alguém vai descobrir alguma coisa minha? Meu Deus do céu. Então, isso que é o mais importante, que a gente dorme gostoso, né? Bom, como eu disse, hoje é sexta-feira, são 18 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube. Tá passando aí na sua tela o nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, clica lá no sininho, né? Que toda vez que começar o programa Podcast Conexão Metropolitana, você será avisado. E esse ano com certeza será um ano de novidades, de notícias, de até mesmo, posso dizer, reviravoltas. É um ano eleitoral. Você, a senhora, já escolheu o seu candidato a prefeito, a prefeita, seu candidato a vereadora? Bom, até o final de setembro muitos candidatos passarão por aqui. Claro, candidatos aqueles que todos, exatamente todos, serão convidados. Quem não quiser vir, olha, é um favor. Se quiser vir, são dois, tá bom? Porque eu não fico bajulando ninguém. Eu sempre falo, e às vezes as pessoas, até os familiares, ficam olhando assim, nossa, eu não paparico nem meus filhos, e nem minhas netas, né? Então a gente tem que ser muito transparente. Quer, não quer, tchau. A vida é que segue. Porque a gente está aqui de passagem, a gente tem que aproveitar a vida. Então não dá para ficar paparicando, ainda mais político, né? Então, menos, né? Menos. Menos porque. E eu vou falar aqui, sem problema algum, quem eu convidei, quem não veio. E depois não adianta pedir para vir, porque aí, aqui, graças a Deus, o programa é independente, democrático e apartidário. O nosso compromisso é com a verdade e levar até você, o telespectador e ouvinte do podcast Conexão Metropolitana, a melhor informação. E você vai poder, né, analisar o conteúdo dos candidatos, das pessoas que vão passar por aqui. Bom, hoje estamos recebendo aqui, vamos falar muito sobre direito, sobre advocacia, sobre direito criminal, a saidinha, que está uma polêmica danada, câmera, sabe câmera, aquela câmera que tem no peito do policial? Você é a favor? É contra? Vamos falar sobre isso. E claro, vamos falar também de eleições 2024. E para isso estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, debutando no nosso podcast Conexão Metropolitana, espero que seja a primeira de muitos, o advogado Rui Eliseu. Boa noite, Rui. Eu já começo com uma pergunta. Quem é Rui Eliseu? Boa noite Milton, boa noite técnica, boa noite povo aqui da Conexão Metropolitana, boa noite minha esposa que está ali me acompanhando. O Eliseu é um advogado, poderia ser um estivador, poderia ser um engenheiro, poderia ser eh, um verdureiro, né, um feirante, mas ele é um advogado que de uns 5 anos para cá procurou se envolver bastante com a cidade de São Vicente. E a gente tem aí lutado, tem se enfiado em várias demandas em favor da cidade contra o sistema que faz a cidade ficar com freio de mão exatamente puxado, né? É esse, o Reis é esse. Eu sou casado com a Patrícia, sou pai da Valquíria, né? É isso, não tenho cargo em nenhum lugar, sou um advogado criminalista que vive do seu trabalho, chamado às vezes de advocacia artesanal, porque a gente não tem associação, advogados associados, não, a gente faz o nosso trabalho, nossa divulgação do nosso trabalho é sempre aquele cliente que foi bem atendido, foi bem assessorado, e ele nos passa
para outras pessoas. E aí Deus não tem nunca falhado com a gente tem sempre portas abertas, de modo que nós estamos aqui com as contas pagas. Não sou rico, sou pobre, mas sou feliz. É isso aí. É aquele, quando você fala do cliente que indica pro outro, é o boca a boca. O boca a boca, Esse é o exatamente. melhor cartão de visita, né? Sim, porque a pessoa. E é uma responsabilidade muito grande também. A pessoa, quando vê que alguém indicou, é porque ela vai confiar realmente. Aham. Porque advogado não é aquele que a gente vê na, na internet, né? Sim, Escolhe. Tem que ter uma indicação, né? é isso aí. Ô, doutor Rui, vamos começar o nosso bate-papo. Eu falei aqui na abertura sobre as câmeras que existem hoje, que foi uma grande polêmica até nas eleições de 2022, né? Que o atual governador Tarcísio de Freitas disse na sua campanha que iria retirar as câmeras, né? E na época o governador Rodrigo Garcia era a favor das câmeras e dizia até que ia aumentar. Você, enquanto advogado criminalista conceituado aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista, você é a favor ou contra? Primeiramente, eu tenho que esclarecer que o advogado, a advocacia ela não é uma profissão simples. A advocacia ela é uma missão antes de ser profissão. Quando a pessoa pega a carteira de advogado, ela faz um juramento solene de defender a Constituição, defender os direitos humanos, sociais. E falando de câmeras, Milton, a câmera, COP, né, como a gente fala, como é tratado o aparelho, o equipamento, Aham. ela é um aparelho, ela é uma figura de duas faixas, dois lados. Ela tanto preserva a integridade do cidadão contra uma atrocidade, contra uma violência, contra um desrespeito à sua dignidade, aos seus direitos, né? Como ela também preserva o próprio policial. E o policial que ele está usando a câmera, ele jamais vai ser atribuído a ele uma coisa que ele não fez. Então, a verdade, de início, é o que a câmera traz. A verdade, e a verdade ela é usada nos nossos processos, nos nossos inquéritos, para que a justiça seja feita. Então, eu sou totalmente a favor. Muito bem. Outra polêmica também que vem assolando aí o nosso país nesses últimos 2 meses é a questão da saidinha, né? Foi votado o projeto na Câmara, foi para o Senado, aí foi para o presidente da República sancionar, aí teve alguns vetos, voltou, enfim, saidinha temporária. Você, enquanto advogado criminalista, qual o seu posicionamento? O que, que você acha? Você acha que aquela pessoa que teve um deslize na vida, ela tem essa oportunidade de poder, claro, a oportunidade de se reintegrar à sociedade é importante, mas de ter essa liberdade de, por exemplo, casos que aconteceu no nosso país, o caso da Susana von Richthofen, por exemplo, que matou os pais, e no Dia dos Pais ela tem essa brecha da lei, posso usar esse termo, você me corrija se eu estiver errado, e aí no Dia dos Pais ela sai, mas vai visitar quem? Se ela matou os pais. Olha, a questão da saidinha, antes de eu responder, Milton, eu preciso rapidamente também colocar aqui uma experiência como advogado criminalista que eu tenho, e é um exemplo que eu sempre dou quando chega em assuntos desse tipo. Geralmente existe hoje em dia aquela máxima de que bandido bom é bandido morto. O ex-presidente da República, não vou nem citar o nome, mas o ex-presidente ele costumava dizer que tem que abarrotar, inchar os presídios porque quem não fizer besteira não vai para lá e tudo mais. Quem não quiser ir para lá não faça bobagem. Ele falava isso, né? Inclusive está passível aí de ele integrar esse recheio, né, dos presídios em breve. Mas assim, o que acontece? A saidinha, ela não é bem vista pela sociedade brasileira porque existe uma propagação de inverdades. Uma propagação, por exemplo, de fake news mesmo, com relação às saidinhas. A saidinha, para a pessoa obter o benefício, ela tem que passar por uma série de requisitos. Não é uma pessoa que chegou, entrou aqui e está no regime fechado e tal, e que vai ter direito, todo mundo vai sair. Não, não é assim.
As pessoas, os presos que às vezes não retornam, que cometem delitos enquanto estão na vigência da saidinha, eles são mais ou menos de 4, menos de 5% de todos aqueles que saem para as ruas. Não é pouco, eu não estou dizendo que é pouco, mas eu quero dizer o seguinte: é necessário para a ressocialização do ser humano. E eu disse que eu ia voltar rapidamente antes de responder, porque é o seguinte, como criminalista, eu já vi muita gente que fala o seguinte, que fala bandido bom é bandido morto, que tem que matar, tem que ter pena de morte, tem que esses caras não tem que ter direito nenhum. Falam porque roubaram o celular da minha filha, porque me roubaram, porque me bateram e tal. Sim, a gente até entende. Mas o grande fato, Milton, é que quando essa pessoa ela é atingida pelo crime, ou ela comete um crime, ou seu filho, ou seu tio, ou seu sobrinho, ou a sua tia, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou um ente querido, e ela sente na pele o que um ser humano sente quando está preso, ela muda a opinião de uma hora para outra, sabe? Parece um milagre de Deus. Doutor, como é que fica? Ai, doutor, meu filho e tal. A mesma pessoa que dizia que bandido bom é bandido morto, Milton. Então, assim, nós temos um exemplo disso. Me ajuda aqui, Milton. Aquele policial que era um influencer do Rio, carioca, que está preso hoje por conta de pedofilia, eu também tô... Alguém lembra o nome dele? É o... Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, muito obrigado, Miguel. técnica. Se não fosse a técnica, né? Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro está preso, né? Por conta daquilo que ele fez e tudo mais. O pai dele, que é um reacionário tremendo, é um deputado federal que se elegeu, inclusive, na sombra do Gabriel Monteiro, que é um fenômeno de votos, né? O pai dele, reacionário, de direita, defendeu a permanência da saidinha. Por quê? Porque ele estava indo sempre ver o filho dele e tal, e com a cessação do benefício, ia atingi-lo. É o exemplo claro do que eu estou dando aqui. Quando é com a gente, desculpa a expressão, mas quando é na nossa pele, a gente muda. Eu sou a favor pelo seguinte, eu já fui presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de São Vicente, e a gente lutava muito pelo direito dos presos. Muitos presos estão ali, muitos não cometeram aquilo que dizem que cometeram, muitos. Eu não estou falando que são todos, mas muitos. Existem falhas processuais, existem flagrantes forjados. Eu já vi, na minha profissão, muitos presos que pegaram 5, 6 anos e não cometeram o crime pelo qual foram acusados. Depois isso veio à tona, e também a gente sabe que nos jornais sempre dá isso, pessoas que foram cumprindo pena e tudo, e no fim não eram eles. Reconhecimento errado, reconhecimento por fotografia, enfim. Só quem sabe, quem está ali nos finais de semana com jumbo na mão, as esposas, as mães, só elas que sabem na pele o que realmente passa um preso. Eu já vi denúncia de... o NESC, a Defensoria Pública, já protagonizei lutas em que tinha rango azedo, bicho dentro do badeco. Eu já vi o arroz verde, de tão estragado que estava. Eu já vi vidro dentro, pedaço de barbeador dentro. E isso é verdade. Sem falar naquilo que acontece, muitas vezes acontecia dentro do CDP de São Vicente, eu não sei como está agora, mas naquele tempo, coisa de 2 anos e meio atrás, estava muito ruim, estavam denúncias sendo comprovadas, enfim. Quando a pessoa fala, mas tem que sofrer mesmo, porque o que eles fizeram... Aí, sabe, desculpa, Milton, mas eu sou do evangelho, não sou evangélico, mas me considero do evangelho, tenho a minha fé. O meu comunismo é o comunismo de Cristo, vamos assim, por assim dizer. Mas, assim, o que acontece é que a gente não deve ser incompassivo. Aquilo que acontece com eles pode acontecer com a gente mesmo. Claro. A gente, de repente, mata alguém ou faz uma bobagem e vai preso. E pode ser você amanhã, como diz o poeta, como diz o artista, como diz Mano Brown.
O mundo dá voltas, amanhã pode ser você pode vir para cá. Então, assim, é uma questão de humanidade. Quem tá assistindo o programa e fala, pô, esse advogado aí defende bandido, não, eu defendo direitos. Sou a favor da saidinha, e a retirada da saidinha vai fazer a população de quase 900 mil presos que o Brasil tem ficar num rebuliço tremendo. Ficar num grande problema vai dar isso. Por quê? Porque muita gente que não tem culpa daquele pequeno número que faz o que não devia na saidinha vai ser, sabe, isso não deveria ser assim. Quantos anos o senhor é advogado criminalista, doutor? Como advogado criminalista eu não tenho muito não, eu tenho uns 13 anos, mas como escrivão de polícia você junta mais 13 e a vida que a gente, né, na ambiência sempre policial, então, a gente o senhor não chegou a conhece. pegar o Dakar 10 em funcionamento enquanto Peguei advogado? o Cadeião, Pegou? né? Eu lembro sim. O Dakar 10 eu acho que foi... Era uma cadeia assim, como é que eu posso usar um termo? Ali o negócio era pesado, né? Era uma cadeia bem... Mudou muita coisa, né? O crime organizado que começou praticamente, essa facção mais famosa, começou dos anos 2000 e pouquinho para cá, instituiu alguns códigos que antes não tinha. Antes, por exemplo, tinha muito abuso sexual. Sim. A pessoa entrava, como diziam, né? Virava mulherzinha dos outros e tal. Isso não é mais assim, né? Eles têm os próprios bandidos, eles têm tem uma lei interna. Tem uma lei. Então, quando chega lá, o que você fez? Aí tem... Se estuprou, vai ter que ir pro seguro, né? Aí você sabe. É isso aí. Doutor, eu quero que registrar algumas pessoas que estão... A Marina, desejando boa tarde pro senhor, torcendo. Boa tarde, Marina. A Érica Moura. Pastora Érica, lá da... Samuel Oliveira. Como pode uma pessoa ser levada à prisão sem cometer crime? Já fica a pergunta, mas vou também dizer aqui da doutora Michele Tiziani, uma grande amiga. Nossa amiga, doutora. Doutora. Boa noite, doutora Michele. Logo convidá-la para trazer aqui, que a doutora também é uma pessoa muito competente, uma grande advogada. Muito. Ela é de uma ideologia totalmente diferente da nossa, mas somos muito amigos. Ela é muito urbana, muito... Ela extremamente competente. Doutora Michele, um grande beijo para a senhora. A pergunta aqui do... Como é que é? Do... Samuel, como pode uma pessoa ser levada à prisão sem cometer o crime, doutor? Samuel, boa noite. Isso é mais frequente do que se pensa. Você pode fazer uma pesquisa rápida sobre isso, você vai encontrar 2, 3, 4, 10 casos. Eu já vi pelo menos 3 casos na minha vida de criminalista, sendo que 2 eu consegui absolver, né? Por insuficiência de provas, porque o juiz não quis levar o negócio tanto adiante para não mandar os policiais para cadeia, mas foi forja de flagrante. Quem é das comunidades sabe, Milton, o que é uma forja, um flagrante forjado. Né? Muito bem. Por isso que é bom ter a câmera, né, doutor? Câmera mata 99% disso. Não tem desculpa para uma pessoa querer tirar a câmera. Hoje, nos inquéritos policiais e até o próprio advogado, lógico, no inquérito o delegado já solicita, mas o advogado também, ele pode solicitar a câmera, doutor? Olha, o artigo 14 do Código de Processo Penal, ele faculta ao cidadão, representado ou não por advogado, que ele peça diligência para a autoridade. Lógico que a autoridade vai ponderar se é necessário ou não, né? Não é qualquer coisa. Mas geralmente eles aceitam. Isso daí é uma coisa básica. Entendi. Muito bem. Estamos conversando hoje aqui com o doutor Rui Eliseu, advogado criminalista, 13 anos, já foi escrivão de polícia. E a gente sempre bom falar desses assuntos. Agora, doutor, eu quero entrar num caso, e o senhor, enquanto advogado, o senhor fique à vontade, que às vezes até, lógico, existe uma ética, né? E, de repente o senhor não queira comentar, enfim, mesmo porque o senhor não está no caso, mas um caso de grande repercussão que aconteceu no último final de semana na cidade de Santos. Ontem nós tivemos a reconstituição do crime, que foi o caso do rapaz que deu uma voadora num senhor de 77 anos ali ao lado do Shopping Praia Mar. Estava atravessando a rua com seu neto de 11 anos e, segundo relatos, né, ele
tava no meio entre os carros, aí o carro veio, deu uma batida no capô do carro, o cara ficou bravo porque bateu, desceu, deu uma voadora no senhor e o senhor veio cair para trás e veio a falecer. O que será que acontece? Eu queria a sua opinião enquanto advogado, porque ontem mesmo na reconstituição ele se ajoelhou, chorou, pediu perdão, disse que se arrependeu. O senhor acha que, lógico que nada, absolutamente nada justifica o ato que aconteceu, mas esse mundo que a gente vive, conturbado, as pessoas cheias de problemas, volto a dizer, isso não justifica, isso na opinião pessoal do Milton. Agora eu queria ouvir a opinião de um advogado criminalista. É um caso muito triste, lamentável. É um caso envolvendo pessoas de um poder aquisitivo maior do que o nosso, pelo menos maior do que o meu, bem maior. O autor, ele estava dirigindo, se eu não me engano, um Compass, né? Um carro, acho que de 200 conto, mais, não sei, 250, por né? aí. E trafegando pela frente ali do shopping, né? O shopping ali que a molecadinha vai mais para passear, levar a namorada. No meu tempo era assim, viu? Nos anos 80, né? Mas... Ia na Loft, na Zoom, né? Isso, Loft, Zoom, Pirata, essas coisas. Mas naquele local ali, um local onde um local nobre da cidade. Então não adianta falar que... E também a vítima, infelizmente, um idoso com um neto de 11 anos, né, se não me engano. 11 anos. Isso é o retrato do ser humano contemporâneo. Ser humano, vamos dizer, de um brasileiro contemporâneo. Um brasileiro que é adepto, se diz, possivelmente, um defensor da família, defensor dos bons costumes, deve ir à igreja de vez em quando, pode ser até um igrejeiro, um domingueiro, né, que vai ali e participa do louvor, ou não até, mas geralmente é assim. É a favor do porte de arma, geralmente, e tal, e fala que é o retrato do rico de direita, e às vezes temos pobre de direita também, né, que é uma coisa que não dá para entender, mas assim, por que eu digo isso? Porque esse estereótipo humano, ele acha que ele está sempre certo e que a expressão dele está sempre certa e que a liberdade que ele entendeu que tem que defender está sempre acima da liberdade do outro. A liberdade é importante, mas a nossa Constituição, ela preza pela vida. Esse negócio de prezar liberdade, isso é a Constituição dos Estados Unidos. Mania do brasileiro atual querer imitar o texano, o americano, querer colocar até chifre no carro, na moto, sabe? Eles defendem ali a liberdade, tem que ter uma 12 desse tamanho, que se alguém entrar dentro do teu quintal, você tem que... né? Então, assim, é muito triste esse rapaz ter feito isso. Se eu não me engano, tinha 36 anos. Acho que é 36, 37. Não tinha 40 anos, né? Bem mais novo que a gente. E fazer uma coisa dessa, um senhor de 77 anos, por mais que tivesse ofendido ele, xingado, batido no carro, sabe? Por mais que seja o que for que tivesse feito, nada justifica ele dar uma voadora no homem. Ele poderia ter previsto que uma voadora no homem de 77 anos mata. Ele cai, ele poderia ter previsto que ele poderia matar. Então não tem aí nem uma sombra dizendo que ele não queria matar. No mínimo, ele poderia ter previsto que poderia matar o homem. Mas aí a gente leva para a qualificação do crime, que é o fato de ser um idoso, estar com uma criança do lado, estar desarmado, que justifica um golpe de voadora violento. Não sei se esse homem fazia jiu-jitsu, nada contra, viu? Quem faz artes marciais, quem tal, eu acho legal até. Mas também se incorpora naquele estereótipo, sim. Tá? Aquilo lá. Então, nada justifica, é muito triste isso. Vai responder, sim. Eu acredito que por um homicídio qualificado, está preso. Quantos anos o senhor acha que ele pega de cadeia ali? Olha, pelas duas qualificadoras aí, põe aí uns 17, 18, uns 20 anos, entendeu? Lógico que tem a progressão, que ele tem direito
Claro, tá na lei. A gente não pode se contradizer, né? Ele tem os direitos dele, tá? E tem que ser obedecidos, tem que ser observados. Mas é muito triste isso, a desumanidade que é muito triste, né? E às vezes a gente acha que desgraceira só tem na favela, na quebrada, nos diques, né? Na cacheta, e não sabe que ali aconteceu isso. A Érica Moura diz aqui, Rui, como pode alguém infringir uma lei? Não, esse é outro, é crime ambiental. A gente já vai entrar nesse. A Marina diz, as pessoas estão cometendo crimes porque acreditam na impunidade. É mais ou menos isso? Acha que são. Que nesse caso específico, doutor, assim, ali não tinha. Eles não conseguiram. A polícia não conseguiu uma câmera que registrou. Estranho, né? Estranho, né? Muito estranho. Muito estranho, né? Muito Porque estranho. hoje em qualquer lugar tem uma câmera. Se eu não me engano, a família está sendo assistida pelo Dr. Malavasi. Isso. O Dr. Malavasi é um professor, é um criminalista de Não, mas ele é Ele advogado está assistindo do autor? Do autor. Então tá. Do autor. Mas eu acredito que a família deva contratar um advogado, né, para ser o assistente de acusação, para ir para cima. Vai ser uma briga boa com o Dr. Malavasi, que é um cara muito bom. Mas assim, muito estranho não ter encontrado Muito câmera. estranho, Muito A polícia estranho. até agora não encontrou. Veja, não é questão que tem, Marina, eu não acredito que seja certeza da impunidade, eu digo que é ignorância pura mesmo, que acha que tudo está certo. Hoje em dia, a pessoa pega aqui, ela não se informa, ela não lê, ela não procura se edificar culturalmente, não, é só internet, WhatsApp, internet TikTok. que eu digo, é TikTok, se ela tem uma ideologia de direita, é só aquelas fake news que são vindas, né, para a pessoa. Então ela começa a achar que ela pode tudo. Não, eu posso fazer aquilo que eu quero, meu direito de expressão. Aí dá uma voadora no homem de 77 anos. Que coisa, que tristeza. 6 horas e 27 minutos, 18 horas e 27 minutos. Estamos ao vivo aqui com o advogado criminalista Rui Eliseu. Agora, doutor Rui, eu quero, próxima meia hora, falar um pouco de política. Mesmo porque esse ano é um ano de eleições e vou te chamar de você, por favor, com licença. Você colocou seu nome à disposição do partido PSOL para você hoje é pré-candidato à prefeitura de São Vicente. E eu faço a seguinte pergunta: por que o Dr. Rui Eliseu quer ser prefeito da cidade de São Vicente? O Rui quer ser prefeito de São Vicente para poder ajudar a cidade. Muitos vicentinos já desistiram da cidade. Muitos já se mudaram de São Vicente. Muitos se conformam com esse sistema, desculpa a expressão, podre que está na cidade, de uma Câmara totalmente fechada com o prefeito e o prefeito fechado com os vereadores, de modo que o interesse sempre é escuso, sempre é político, sempre é pessoal, nunca é o interesse da cidade de São Vicente. E o Rui Eliseu, com todas as suas dificuldades, ele está vindo a prefeito, pré-candidato, eu estou pré-candidato a prefeito pelo PSOL, porque a bandeira do PSOL, embora seja uma bandeira que seja muito retalhada, xingada, por conta, esse PSOL, esses comunistas, esses bandalheiros e tal, não. O PSOL é a única bandeira em São Vicente que não tem telhado de vidro. Não tem telhado de vidro. Uma bandeira de esquerda. Eu respeito as outras. Aliás, as outras figuras que estão, né, no mesmo pleito, na mesma pegada. Mas o PSOL ele não tem telhado de vidro e nós temos um projeto para a cidade de São Vicente. A gente tem um projeto para cuidar de São Vicente, de verdade. Por falar em projetos, acredito eu que você já deve ter sentado aí com a sua equipe, já programando a pré-campanha, vai haver as convenções agora em julho, mês que vem. E eu quero aqui já te perguntar e pontuar algumas coisas. Na área da saúde, como é que você vê a saúde de São Vicente? A saúde de São Vicente está na UTI? A saúde de São Vicente, ela está na UTI e ela está colapsada. Inclusive, mandando mais uma vez uma boa noite para a pastora Érica Moura, que está numa luta. A saúde de São Vicente colapsou quando o prefeito, eu vou evitar falar o nome desse senhor, quando o prefeito atual,
ele, por uma questão de politicagem, por uma questão de ano eleitoral, ele fechou o Parque das Bandeiras, o pronto-socorro do Parque das Bandeiras, sem motivo. Ele poderia ter iniciado uma reforma e mantido ele aberto, emergência e tal. Dava para fazer, não tinha nenhum comprometimento da estrutura, funcionava, atendia 9.000 vicentinos, 9.000 vicentinos ao mês, atendiam também 9 bairros, 9 comunidades, Fazendinha, Areião, Portelinha, que são comunidades que não tem nada, Milton, não tem nada. É praticamente um apartheid a Fazendinha. São chamados de invasores, não tem nada. E fechou o pronto-socorro. Primeiro o prefeito sabotou o pronto-socorro. O que ele fez? Ele começou a retirar funcionários, ele começou a retirar materiais, até material de limpeza, ele começou a não pagar os médicos, e realmente só veio pagar, acho que meses depois que já tinha fechado, porque nós entramos nessa briga. Nós fizemos uma denúncia para o Ministério Público para questionar o fechamento. Foi instaurado inquérito civil. Se você sabe, tanto quanto eu, que o promotor mandar instaurar um inquérito civil é porque tem indícios fortes de alguma coisa errada. Uhum. Então foi instaurado. Mesmo assim, ele não se importou, ele fechou o pronto-socorro. E agora, pasme, a gente tem umas informações aí que, se for reaberto, vai ser reaberto, não vai mais ser o que era antes, não vai mais ser 24 horas. Quer dizer, é uma traição com o Vicentino. E digo mais, com o fechamento do pronto-socorro foi colapsado o Maitá, foi colapsado Rio Branco e até o Novo CREI. Toda a rede, a tal Nova Saúde São Vicente que ele propaga, é uma maquiagem. É uma maquiagem, é um fantástico mundo de Bob para enganar o Vicentino. Eu falo assim e tenho como provar. Eu tenho um inquérito civil que tem 2.000 páginas com todos esses argumentos. Então, assim, só para dizer de passagem, toda vez que eu falo algo, que o Rui Eliseu fala algo, ele prova o que ele fala, porque eu não sou irresponsável a ponto de fazer uma fake news, ao contrário de muitos. Então, todas as pegadas que eu tenho em São Vicente, principalmente essa da saúde, eu tenho como provar. Muito bem. Doutor Rui, uma outra questão que eu quero abordar com você é a questão do transporte público, né? O transporte público de São Vicente, num passado não muito distante, tinha a lotação. Começou a lotação, mesmo porque a gente estava vivenciando naquele momento nada, não tinha nada, então acho que de repente, na época, se eu não estou enganado, acho que foi o Márcio Franz, vamos montar essas lotações para ser um transporte mais dinâmico, né? Só que acabou, infelizmente, se perdendo, virando uma bagunça, reclamações dos moradores, né? A lotação que parava fora do ponto, que enfim, e aí veio o prefeito Luiz Cláudio Billy, quis acabar com as lotações. Depois veio Pedro Gouveia, também tentou. Bom, aí veio a empresa Otrantur, né? Uma empresa de ônibus, que eu acho, particularmente, que é o melhor caminho, ter uma empresa de ônibus, mas uma empresa de ônibus que atenda a população como um todo. E aí rompeu-se o contrato, houve aquela questão do subsídio, também, que as empresas estavam ganhando subsídio, enfim. E agora mudou para, se eu não me engano, acho que é Soul. Sansetur, Soul. Soul, né? Na realidade é Outransul, né? É a continuidade da outra. Muito a continuidade da outra? Praticamente. E eu também, sim, não vejo, eu não sou usuário do transporte público, não vou aqui ser demagogo, dizer que eu ando de ônibus, que eu não ando, mas eu não vejo, assim, uma grande qualidade no transporte. Qual é o projeto do Dr. Rui Eliseu, se prefeito de São Vicente, a partir de 1º de janeiro de 2025, para o transporte público de São Vicente? Olha, primeira coisa é implantar um novo modelo de transporte. Vou dizer uma coisa para você, Vicentino, Milton. Questão do transporte alternativo, nós éramos felizes e não sabíamos. Quantas vezes você estava conversando ou com a namorada, ou com um amigo, numa esquina, né? E você, aqui na área insular, por exemplo, no Cachapuã, por exemplo, no Jockey, aí, ou então em algum outro lugar, aí você falava assim, bom, tô indo, gente, tchau, um abraço. E você morando na área continental, no Quarentenário, por exemplo.
Toda hora passava uma lotação, você não ficava 10 minutos esperando. Passava, você subia, ainda que tivesse cheio, mas você ia e voltava, ia e voltava. Transporte alternativo gerava milhões, milhões e milhões, uma receita grande para a cidade de São Vicente, por mais desorganizado que estivesse. Ah, Rui, você está defendendo o transporte alternativo? Não, estou dizendo o que aconteceu, mas mas em breve eu vou colocar publicamente tudo o que aconteceu. O transporte alternativo, como ele não atendeu os interesses de certos políticos, tanto do legislativo como até do executivo, nas últimas gestões, ele foi sabotado e boicotado. Ele foi maltratado. Ele foi arrebentado e forçado a sair. Inclusive com a incursão de figuras do crime organizado dentro, entendeu? Mas assim, ele foi forçado a sair. Todo isso daí tem uma linha do tempo que não é pequena, Milton. Uhum. E aí veio, no governo anterior, a tal de Otrantur. Você sabia que a Otrantur começou demonstrando no papel que tinha a saúde financeira para gerir o transporte público de São Vicente? E não passava de um lava rápido com um ônibus velho encostado. Eu posso provar isso. A Otrantur, ela foi abraçada com um número informado de X veículos vistoriados e tudo mais, e não foram vistoriados. Não foram fiscalizados. Quem ficou de fiscalizar, que era a gestão pública de então, não fiscalizou. Fez vistas grossas. Muita, e a gente tem que saber o porquê. Pessoas, a Otrantur, pessoas obscuras que estavam na sua direção, ditavam as regras dentro da prefeitura. Tinham acesso, trânsito livre, mandavam praticamente. Aí o prefeito atual começou a criticar o prefeito anterior. Falando e dizendo que o prefeito anterior estava nessa Otrantur, parece que era sócio da Otrantur e tal. E aí ele entrou, o prefeito atual, e se abraçou com as mesmas pessoas que ele dizia que o outro estava abraçado. A SOU, ela está ainda num regime que nós chamamos de contrato emergencial, totalmente irregular e fora da lei. O contrato com a SOU, você está me escutando, prefeito de São Vicente atual? O contrato da SOU, Milton, ele tem no mínimo que nós apontuamos, umas 30 irregularidades que não estão sendo observadas, passíveis de imediata rescisão. O Vicentino, vamos aqui para uma coisa mais teórica, né? Não, mais prática. O Vicentino, ele fica 2h30, 3 horas para esperar um ônibus da SOU. E o que acontece? Ele desiste. Aí ele tem que colocar a mão no bolso para usar um aplicativo, para usar o ônibus da Piracicabana, não? Da MTU. Da MTU. O Intermunicipal. Isso, paga um pouco mais caro, vai usar uma mototáxi, vai usar alguma coisa. Por quê? Porque ele não consegue. É um desrespeito muito grande. O contrato, ele reza X ônibus e tem apenas 2/3 desses, sendo que o X ônibus parece que a metade tinha que ser 0 km e nem 1/10 é 0 km do que se tem. Existe fiscalização, doutor? Não. E quem teria que fiscalizar? Lógico. A Secretaria de Mobilidade. De Transporte. De transporte. Você sabia, se você é dono de uma empresa de transporte, como a SOU, você não teria que ter a tua garagem própria, por exemplo? Claro. Onde que é? Boa pergunta. Não tem. A garagem própria eles estão usando, não sei a que título, estão usando o antigo centro de convenções. Possivelmente, eu tenho quase certeza, tá, que não tem alvará de funcionamento, não tem alvará da CETESB, dos bombeiros, aquilo ali que tem que mexer com combustível, os resíduos que sobram de combustível, aquilo ali tem que ser envasado e levado para um determinado, não tem nada disso. Aí isso seria tudo... Secretaria de Transporte e Meio Ambiente para fiscalizar. A Secretaria de Meio Ambiente, se você quiser falar de meio ambiente daqui a pouco, Vamos eu já falar. te falo. Isso, então, só para fechar, então, a SOU, ela tem um contrato com a Prefeitura de São Vicente que praticamente não está sendo cumprido. E outra, é a passagem subsidiada mais cara que nós temos na nossa região. Quanto que está a passagem de ônibus? R$ 3,75. Eu não sei. R$ 3,75. Você sabe quanto que a Prefeitura coloca em cima? R$ 8,00 e pouquinho. Ela é R$ 12,00 e pouco
O Vicentino pensa que ele paga R$ 3,75, não, ele está pagando R$ 12 e pouco, porque o dinheiro que a prefeitura subsidia sai dos Sim. cofres públicos e do nosso bolso. Então, mesmo quem não usa, Tá a Soul pagando. está pagando. E outra, não adianta agora correr, prefeito, não adianta a Soul correr, porque já está tudo documentado e isso vai parar no Ministério Público, tá? Não é uma ameaça, não. É apenas um comunicado. Porque a gente cansou de ver esse sistema podre em São Vicente. Então, o que acontece? É um transporte que não funciona, é um transporte que maltrata o vicentino, e só tem qualquer prefeito que tenha vergonha na cara e queira fazer algo, ele vai ter que mexer e vai ter que fazer um novo modelo. Não tem jeito. E fazer uma licitação, né? Sim, Emergencial já passou do tempo. exatamente, mas mexer mesmo nesse novo modelo, porque empresas de ônibus estão sendo denunciadas no estado inteiro porque fazem parte de facção. E São Vicente está no meio, segundo o UOL. Não sou eu que estou falando, o UOL diz. Né? 18 horas e 41 minutos, vamos aqui atender um pouco os nossos ouvintes telespectadores. A Marina diz: todas as vezes que precisei de ajuda de um candidato, nunca fui atendida. Esse ano vamos fazer uma faxina nesses políticos e vamos mostrar a força do povo. A Marina manda aqui. Não, a Érica Moura. Sábado e domingo eles diminuem as frotas e horas no ponto de ônibus. Pois é, ela usa o ônibus, a pastora, ela usa. São Vicente está largada. Patrícia Bueno mandando um oi aqui para nós. A Érica colocou aqui 5,50, doutor. Acho que é o preço da passagem. 5,50, mas ela pega para Santos. É o intermunicipal, né? Os valores são um absurdo, sem ar-condicionado, lotado e sem segurança aos munícipes. A Marina também diz: a UBS Parque São Vicente está sem ginecologista. Fui informada que ela está internada e que não tem previsão para voltar ao atendimento. Agora, pô, olha, desculpa, não ter ginecologista, tá internada, todo mundo pode ficar doente. Mas tem que colocar alguém no lugar, né, doutor? Não tinha pediatra também até pouco tempo. Não tinha. Eles estavam levando, ele estava pagando o Uber, se não me engano, para levar a criança. Olha só que coisa, que esculacho. Para um outro que tinha, porque não tinha. Sabe por quê? Ele não estava pagando os médicos. E isso, quem me fala são os próprios médicos. Doutor Rui, você falou da questão da garagem provisória da Soul, que é o antigo centro de convenções, que a gente nem pode chamar mais de centro de convenções, porque não é mais centro de convenções. E eu sincero, honestamente, desconhecia, sabia que eles estavam usando. E o que me deixa também triste, e que eu vi que é um ar de abandono total, aquele teatro que nunca foi teatro, virou rodoviária, virou guarda municipal, ponto da guarda municipal, e aí se transformou a rodoviária provisória ali na Capitão Moraguiar, aí estão construindo uma rodoviária ali na Praça Bernardino de Campos, que também é uma outra grande polêmica, e eu passo ali quase que, digo, diariamente. Minha esposa trabalha na Praia Grande, e às vezes eu vou buscá-la, né? E eu passo ali logo na entrada e eu vejo o tal do teatro, que veio dinheiro para ser feito teatro, não foi usado para isso. Aquilo lá tá abandonado e pelo que eu vi, tá servindo de depósito para alguma empreiteira que faz obra na prefeitura. Você tá certo. Será que eles estão pagando o aluguel dali? Eu acredito que não. Só falando da questão desse local, esse local ele abriga a garagem realmente da Soul, não há sinal, não há Só um esclarecimento parênteses, doutor. É na parte de trás, onde pegou fogo? Sim, ali por ali. E também outra empresa que faz, eu esqueci o nome, que faz esse serviço na cidade, me parece que é ali que ela enfia também os seus equipamentos, seus veículos, entendeu? E eu acredito que ninguém está pagando nada e usando um espaço público para isso. A questão da rodoviária eu não posso deixar de falar. Queria dar um alô aqui para os moradores da Praça Bernardino de Campos. A maior demonstração de desrespeito, de ousadia e arrogância por parte do senhor prefeito municipal foi destruir uma praça histórica, a segunda praça mais antiga de São Vicente, possivelmente do Brasil. Uma praça que tem um valor histórico, agregado, arqueológico tremendo. Ele destruiu a praça
para fazer uma rodoviária num local acanhado, num local que ali não é adequado, sem consultar nenhum sequer morador. Os vereadores que aprovaram isso, os moradores sabem quem foi os vereadores, está gravado, todos fechados com o senhor prefeito, e apoiaram essa destruição da história de São Vicente. Nós entramos com ação popular, o juiz, de uma forma até estranha, sentenciou a favor do prefeito, nós estamos em série de apelação. Eu digo que ainda está rolando os dados. Se nós ganharmos essa ação, os responsáveis, que é o prefeito e a sua gestão, vão ter que ressarcir a cidade pelos danos que causaram. Se o Rui Eliseu fosse prefeito de São Vicente, aonde o Rui faria a rodoviária? Primeiro tem o local apropriado, que é o mais apropriado, tá? Que precisa de uma revitalização, que poderia ter sido feita essa revitalização, que é onde estava antes, perto, próximo do entorno da rodovia, da malha rodoviária, onde todas as rodoviárias das cidades civilizadas têm ali. Amplo, dava para revitalizar todo aquele entorno, dava para colocar tudo. Sim, não precisava gastar esse dinheiro, tá? Ou outro lugar mais apropriado, nós temos também a própria... Veja, a fábrica da Saint-Gobain, fábrica de vidros, que está ali, que está devendo milhões para a prefeitura. Inclusive também é proprietária a Saint-Gobain de um terreno, de uma grande área onde está ali a comunidade da Fazendinha. Nós, como prefeito, nós vamos fazer processo de desapropriação dessas áreas pertencentes a essa empresa que está devendo para a prefeitura, tá? E com relação à Fazendinha, devolver a dignidade ou dar dignidade para aquele povo numa regularização fundiária, entenderam? E dá para fazer. O que acontece que não se faz é porque existem outros interesses ali. E, infelizmente, os políticos não querem. Eles sempre querem alguma coisa, né? Por isso que não fazem. Sem falar que o ônibus da Soul 201 não há disponível ao Rio Branco, deixando a população à mercê sem poder ir ao PS do Rio Branco, e vereadores eleitos não estão nem aí. O Adelfo Soares, a tarifa pública é R$ 3,95, a tarifa de remuneração anunciada em audiência pública R$ 12,00, como você que é disse, o valor, isso. É um valor muito caro, ou seja, eles não estão cumprindo o contrato, a Soul não está cumprindo o contrato, está prejudicando o vicentino e a prefeitura injetando mais dinheiro do vicentino, tá? E só para fechar essa questão do transporte, se você quiser fechar, a questão da Outrantur, por exemplo, ela era subsidiada pelo prefeito atual, que criticava tanto o anterior, e a Outrantur era subsidiada, e essas tratativas eram feitas com um senhor, diretor da Outrantur, que foi preso pelo GAECO por estar lavando dinheiro para o crime organizado. Olha só como a coisa cheira mal, mas cheira muito mal. Como é que você, como prefeito, você tem um contato, você paga a pessoa, você já deu entrevista, inclusive, sobre isso, esse senhor que foi preso, hoje está em liberdade provisória, está com tornozeleira, mas, como é que o prefeito não sabia disso? Será? Usando o dinheiro que era para combater as enchentes, para subsidiar essa empresa? E outra coisa, né, Rui, o poder público, hoje, ele é muito engessado, até mesmo por causa da lei da responsabilidade fiscal, né? E vou falar de São Vicente, porque eu já trabalhei em São Vicente, já vivi muito no São Vicente. A maior arrecadação do município é o IPTU, onde a inadimplência é muito alta, infelizmente, né? E aí a gente tem que buscar uma PPP, mas uma PPP séria, né? Onde o poder público, às vezes não, tem que fiscalizar. Eu vejo no caso do transporte, aí só para finalizar a questão do transporte, o atual prefeito colocou pontos de ônibus, gastou muito com ponto de ônibus. Mas se tivesse feito uma licitação séria, correta, e colocasse no contrato que a empresa vencedora tem que colocar os pontos de ônibus, poderia gastar esse dinheiro, por exemplo, na saúde. Pois é. Né? Então eu acho que aí
falta, não digo habilidade, falta, não sei, pensar um pouco no dinheiro da população, porque gastar dinheiro dos outros é fácil, né? Mas, E São Vicente não tem esse dinheiro. Milton, pontos de ônibus. Me parece que são de 350 a 400 pontos de ônibus, mas a maioria deles é aquele. Qual é o nome? Aquele pau, aquele varão, né? Não é. E cada um, se você for pegar o dinheiro que foi usado, não sei quantos milhões, dá mais ou menos de 3 a 16 mil reais por ponto de ônibus. Não vale tudo aquilo, mesmo pré-moldado, mesmo bonitinho. Além dessas irregularidades serem patentes, Milton, ainda tem a situação do seguinte: você está esperando 2 horas, 3 horas, você não vai para casa de ponto de ônibus. Não adianta o ponto de ônibus são bonitos, você não vai morar lá. Tem que ter ônibus lá. Tem que ter ônibus, e não tem. O ônibus, quando vem daquele jeito, quebrando. É horrível. Você falou de lei de improbidade? Posso dar um gancho? Pode. A lei de improbidade, recentemente, na realidade, ela deu uma afrouxada. Tirou a necessidade de provar, às vezes, a questão do dolo, às vezes a pessoa não sabia, ele não tem experiência, o gestor, entendeu? Deu uma afrouxada legal. Mas a questão aqui em São Vicente, o pessoal, o sistema, tanto o legislativo como o executivo, eles perderam a noção da legalidade. E eles fazem tudo naquela... Nunca ninguém reclamou, vai colar, vamos fazer assim mesmo. Você soube da denúncia que nós fizemos para o Ministério Público recentemente sobre o terreno que foi vendido por 7 milhões, mais ou menos, da Capitão Moraguiar? Não para abrigar a tal da maternidade? Sei. Ele da Fundação Lusíada, Sim. Né? Ele vendeu um terreno de mais ou menos 7 milhões, sendo que numa pesquisa bem inocente, o valor naquela mesma área é o dobro disso. Tá? E o pior, ele vendeu para alugar, vendeu para essa entidade Lusíada para depois alugar um puxadinho, tá? Que ele diz que é uma maternidade de 90 lugares e tal, 90 leitos, mas que é meio escabroso, não mostrou contrato, não mostrou nada. E a questão é que o restante daquele complexo hospitalar monstro, o restante é só para gente que tem dinheiro. Para você encostar ali, você tem que ter um plano de saúde bom. Não adianta achar que vai usar, o Vicente não vai usar, vai passar longe. Ah, maternidade e tal, mas e aí? Não dá. Quando o governo ele faz tantas pataquadas, ele perde a credibilidade. E ali é o seguinte, o segundo aspecto dessa situação da nossa denúncia no Ministério Público. O Ministério Público mandou abrir inquérito policial, virou caso de polícia e abrir a verificação da improbidade, tá? Por que o caso de polícia? Porque um dos vereadores que assinou as 2 sessões, sapecou ali a assinatura, ele não estava doente, estava ausente. Como que ele assinou então? Quem assinou? O vereador Jabá Bezerra. Uma boa noite, tá? Não estamos acusando o vereador Jabá, mas a questão é a seguinte, consta, ele assinou. De quem é aquela assinatura, vereador? É do senhor? Gostaria que o senhor viesse a público e pode até falar com o Milton aqui e dizer realmente se é sua, se não é sua. E se assinou, Milton, quando assinou? E em que ambiente assinou? Que teria que ser assinado ali, porque o ato já é nulo se ficar, né? Então, a polícia está investigando. Vai muito fazer bem. Grafotécnico e tudo mais. Vereador Jabá, microfones do podcast Conexão Metropolitana estão abertos, você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, e o senhor virá aqui para falar não só disso, mas do seu mandato, que o programa é extremamente aberto a todos, tá? Prefeito Caio Amado também fica... O prefeito, assim, eu nem gosto muito de ficar falando, mas eu já cansei de convidar o prefeito, entendeu? Então, assim, eu acho que o prefeito já tá naquele espírito de já ganhou, né? Então, vou lá, não, eu vou na TV Tribuna, eu vou na Record, não vou falar com o Milton, né? O Milton hoje, deixa o Milton lá. Mas se quiser vir também, fica à vontade. O senhor não vem para falar comigo, o senhor vem para falar com a população, com os nossos telespectadores. Agora, o Rui, turismo, né? São Vicente, a primeira cidade do Brasil, podia estar nadando de braçada, sabe? Eu gostaria muito que muitos moradores do Brasil inteiro fossem, por exemplo, numa CVC, lá em Recife. Eu quero comprar um pacote turístico para ir em São Vicente. Não existe. Se hoje você for na CVC aqui em Santos ou no Shopping Brisamar,
eu quero comprar um pacote de turismo para Recife, para Jericoacoara, para Fortaleza. Você tem. Mas nós não temos, eu não digo nem só São Vicente, mas eu digo que não existe um pacote turístico na CVC, e isso eu estou falando com muita certeza, porque eu já fui pesquisar. Não existe um pacote turístico porque a vaidade dos prefeitos, né? Eles não se unem para que a gente possa ter um turismo metropolitano. Sim. Que a riqueza do nosso turismo aqui é muito grande, nos 9 municípios da região. E cada um quer olhar para o seu umbigo. Né? Então isso não vai existir, acho que tão cedo ou nunca. Mas vamos falar de São Vicente. Por que São Vicente não usa essa primeira cidade do Brasil para poder alavancar ainda mais o turismo, trazer mais hotéis para a cidade? Vamos dar alguns exemplos aqui, Milton. Vamos dar um exemplo, por exemplo, Olambra, né? A cidade das flores. É uma cidade linda que você encosta lá, você vê as flores, você vê os restaurantes, você vê as praças, você vê os monitores, as vans ali do turismo, tudo organizadinho, né? Olambra não tem 1% da história e da riqueza cultural histórica de São Vicente, tá? E a Olambra é uma referência estadual. Cidade das Flores. Vamos falar da vila de Paranapiacaba, em Santo André, que eu gosto muito. Eu estive lá já umas 2 vezes, estive recentemente. É uma vila pequena, fundada por ingleses ali, da ferrovia e tudo. Ela tem uma coisa assim, simples, mas bonita, organizada, tem eventos, milhares de pessoas. Eu acho que a última vez que teve um evento lá grande, acho que tinha em torno de 60, 80 mil pessoas. Nesse último não tinha tanto porque choveu, mas tinha gente para chuchu, né? E a gente vê São Vicente, célula máter, com toda a sua história sendo destruída. A Praça Bernardino de Campos, que foi destruída, ela deveria estar ali sendo um santuário histórico, pegado ali na matriz, que é tombado. A área envoltória é tombada. Isso não foi respeitado pelo prefeito atual. O Horto de São Vicente, fundado em 1976, que eu ia muito ali brincar depois da escola, o Horto de São Vicente destruído, acabado. Inclusive, há quem diga que tem ali uma briga ali entre a secretaria, entre 2 grupos da secretaria, que um não se bica com o outro, e quem sofre isso é São Vicente. Praia de Quitanduva, sabe? Tudo que poderia ser melhorado, implementado, esquematizado, incrementado, está abandonado. Porque a vocação de São Vicente é o turismo. São Vicente não tem porto, São Vicente não tem indústria, São Vicente tem a sua história rica. Ninguém pode tirar dela o título de célula máter, né? Berço da democracia americana e tudo mais, mas vai ficar só com a história. Por quê? Porque estão destruindo. Vou falar aqui o Dr. Paulo Costa, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico. A Casa do Barão resiste, firme, corajosamente, como ainda um oásis daquilo que sobrou da história de São Vicente. É só entrar nas redes dele, e ele lutando, praticamente um paladino. Enquanto isso, tanto o legislativo, vereadores, como o prefeito, parece um bando de bárbaros, acabando com a história, desvalorizando. Nós temos o Jockey Clube de São Vicente, que está praticamente em ruínas. O Golf Clube, sabe, praticamente vendido, e parece que vai ser tombado novamente, eu não sei, mas assim, tudo isso aí, que é a riqueza da cidade, as cachoeiras da área continental, da área rural, sabe, tudo esquecido, não se tem projeto para isso. Eles querem enfiar indústria, só indústria na área continental e presídio, mas aquilo que é lindo, lá é lindo, a área continental, não tem nada implementado para isso. Então, é triste. A vocação de São Vicente é o turismo. Nós, assumindo a prefeitura, nós vamos tratar o turismo como deve ser tratado, através da valorização da história de São Vicente. Muito bem. 18 horas e 58 minutos, estamos quase chegando ao final do programa. Eu quero 2 temas rápidos. Educação. Como é que o morador de São Vicente, Dr. Rui, vê a educação hoje no município de São Vicente? A educação de São Vicente, ela tem várias facetas negativas. A primeira, por exemplo, é a desvalorização do professor, que é perseguido quando ele fala alguma coisa, quando ele quer lutar por os direitos, ou quer dizer apenas suscitar os direitos que ele tem como professor. Ele é perseguido. Ele é perseguido por pessoas com cargos de confiança, né, comissionados, ligados ao prefeito, por meio de
inquéritos administrativos, processos administrativos. As crianças também, por mais que o prefeito faça maquiagem com uniforme, mostrando e tal, mostrando as crianças nas suas falas, nos seus conteúdos, mas você vê, por exemplo, as crianças de uma comunidade como a Fazendinha, que quando chove elas não podem ir para a escola, porque ali não tem saneamento básico, o esgoto fica. Quando chove, não adianta ter tênis, prefeito, não adianta ter uniforme, elas não conseguem, não tem sequer um transporte para levá-las até a escola, e elas perdem aula. Sem falar também que, ao contrário do que o prefeito mostra, a gestão mostra, nós constatamos aí que as escolas, muitas escolas estão com a zeladoria em falta. Outro dia caiu na área continental, no Quarentenário, caiu o teto de uma escola que se tivesse criança embaixo, acabava, matava, ia ser uma tragédia. Tá? Também temos ali no Caique, no Maitá, a mesma coisa. Tá tudo acabado, tudo abandonado. Ui, estamos chegando, como eu disse, a Cici Flores Santos. Parabéns, Eliseu, você sendo o nosso prefeito. Aí, sim, nossa São Vicente, tenho certeza que vai sair do lodo, porque só jeito que está triste. A Marina Cabaleiro, boa noite a todos, sejam criativos. Patrícia Bueno Rezende, o professor precisa ser valorizado, pois é a base para qualquer outra profissão. Tudo literalmente maquiado, e ela faz maquiado com KY. Por que será, hein? Né? Eu não sei se o maquiado dela é da Mary Kay, sei lá. Pode ser. Pode ser, né? Mas gostei, Patrícia, da sua criatividade. Pois é, acho que tem alguma coisa a ver com alguém, mas tudo bem. Deve ter. Você acha que a cidade está sendo maquiada? Para terminar. Muito. Maquiagem. É maquiagem no transporte, maquiagem principalmente na saúde, maquiagem na educação. O governo, a gestão atual, por mais que mostre e usa a máquina para se promover, usa sim a máquina para se promover, usa a sua estrutura de blogueiragem, que é uma estrutura muito forte, eu reconheço isso, mas usa uma São Vicente, mostra uma São Vicente que não existe, tá? Você, prefeito, você pode até ter êxito na sua reeleição, tá? Só que assim, os tempos da justiça e os tempos políticos eleitorais, eles são distintos, tá? Mesmo você estando em algum lugar, você pode ser alcançado por alguma providência no futuro. Muito bem. Érica Moura, vai para cima, meu prefeito, para São Vicente. Bom, estamos chegando ao final. Rui, obrigado pela sua participação. Espero que seja a primeira de muitas. Como eu disse na abertura aqui, o nosso programa é imparcial, apartidário. O nosso intuito é de levar informação. E aí o telespectador vai tirar as conclusões. E antes de as suas considerações finais, você falou que tem tudo documentado, com processo. Eu já estou imaginando como será esse debate na televisão. A TV Santa Cecília, que promove os debates eleitorais da cidade de São Vicente, eu já estou imaginando o Rui chegando para o debate com os processos na mão, podendo mostrar. Eu acho que ali vai ser o grande momento de você realmente mostrar, provar, como você disse, e mostrar para a população de São Vicente o que realmente está acontecendo, né, Rui? Sim, sim. É importante nós demonstrarmos tudo que nós falamos, né? Senão fica narrativa, fake news, fica bravata. E nós aqui temos a responsabilidade de que aquilo que nós falamos, nós temos evidências fortíssimas, fortíssimas. Muito bem. Rui, 30 segundos, a sua câmera número 1. Deixa a sua mensagem para nossos ouvintes telespectadores, em especial aos nossos calungas. Vicentino, muito obrigado aí por nos receber hoje, tá? Na sua casa. E eu queria dizer para você se despojar um pouquinho da tal ideologia e saber que o que mais importa no político em São Vicente é o seu caráter e aquilo que ele vem fazendo, aquilo que ele está fazendo. Não é só ideologia, não. Tá? É isso. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Conexão Metropolitana, que volta na próxima sexta-feira, dia 21 de junho de 2024.